nós estamos aqui no segundo episódio do Giro pela Vida, 10ª edição em 2023, nesse cenário lindo. Vocês estão vendo que conforme a nossa conversa vai acontecendo, esse cenário vai mudando, porque estamos aqui ao vivo, enquanto a roda está rodando, para contar para vocês um pouco mais sobre a saúde das mamas, alguns pontos muito importantes sobre hoje, vamos falar, né, nesse momento, sobre os direitos das pacientes, sobre o tratamento, sobre os desafios do tratamento, da jornada dessa mulher para ela cuidar da própria saúde. E essa é a ideia desse espaço aqui. A gente tem aqui um momento de troca, de acolhimento, para vocês ouvirem e saberem mais sobre tantas informações que são importantes para vocês cuidarem da saúde das mamas. E para isso, mais uma vez, eu queria trazer a doutora Juliana Francisco e Leia Luz, minhas convidadas especiais. Lembrando a vocês que esse é o segundo episódio, então nós já tivemos um episódio para falar sobre os riscos da doença, sinais e sintomas, e para você ficar atento e se cuidar. E agora a gente vai falar sobre essa segunda fase da jornada, quando já tem o diagnóstico, combinado? Para começar, eu queria então começar do começo dessa segunda fase, doutora Juliana. Então a paciente foi lá, fez, né, a mamografia, viu alguma alteração e ela recebeu encaminhamento para fazer a biópsia. Quando a gente ouviu a Leia contando um pouquinho da primeira experiência dela, a Leia que teve 2 diagnósticos de câncer de mama, ela trouxe um cenário muito difícil de que ela levou 4 anos questionando uma equipe médica, alguns médicos, sobre as mudanças que ela percebia no seu próprio corpo. Então eu queria trazer primeiro, né, falar que a gente tem algumas leis. Então acho que o primeiro lembrete que eu queria trazer é: a gente tem leis que asseguram as mulheres a conseguirem o seu diagnóstico. Quais são essas leis, doutora Juliana, que hoje trazem, né, a preservação da saúde das mulheres em relação à saúde das mamas? Na verdade, a gente tem a principal, a lei dos 30 dias, que na suspeita, né, de um câncer, de alguma doença, o paciente tem 30 dias para realizar o diagnóstico. Coisa que a gente viu que com a Leia foi muito mais que isso. E a lei dos 60 dias também de extrema importância, que a partir do momento do diagnóstico, então no caso do câncer de mama, do resultado da biópsia, o anátomo patológico, você tem 60 dias para iniciar o tratamento. A gente sabe que infelizmente essa lei não é cumprida, né? A gente fez um levantamento, né, Mari, do panorama do câncer de mama, que foi uma média aí de 174 dias para o início do tratamento no Brasil. Então é de extrema importância porque quanto antes a gente começa o tratamento, maior a chance de cura da doença. E temos também a lei da reconstrução mamária. Então aquela mulher que por algum motivo tenha que fazer uma cirurgia mais radical, a retirada da mama, ou tenha alguma mutilação de uma cirurgia conservadora, ela tem o direito da reconstrução, geralmente no mesmo momento da cirurgia, né? Aí avaliando cada caso direitinho, com as condições clínicas. E esse ano também foi aprovada a lei, se aquela mulher já fez a reconstrução com uma prótese de silicone e houve alguma complicação desse procedimento, ela tem o direito de realizar a troca também. Isso tanto o paciente SUS quanto o paciente de convênio. É tão importante quando a gente fala dos direitos, né, e a gente pensa em todos os desafios que a mulher está vivendo nesse momento de diagnóstico. A gente sabe que mesmo com todos os direitos preservados não é fácil, né, Leia? No episódio anterior você contou pra gente que levou 4 anos para conseguir chegar ao seu diagnóstico. Então essa lei dos 30 dias não funcionou para você. Mas em relação ao seu diagnóstico, você conseguiu começar o tratamento rápido? Como foi? Desde a data que você teve o resultado da biópsia? Olha, a lei dos 60 dias funcionou comigo. Boa notícia. Muito boa notícia. Eu recebi o diagnóstico no dia 1º de novembro, dia 10 de dezembro eu já estava fazendo o meu primeiro ciclo de quimioterapia, né? Então, eu tive dificuldade mesmo para receber o diagnóstico. A partir do momento que eu recebi o diagnóstico, que eu estava inserida lá, aí eu consegui fazer todo o tratamento certinho. Em relação ao direito da reconstrução mamária, que a doutora Juliana contou pra gente, você conseguiu fazer, eu sei que você viveu 2 experiências, uma experiência pelo SUS e uma experiência pelo plano de saúde. Como foi nas suas 2 experiências, tanto pelo SUS quanto pelo plano de saúde? Me conta como foi. Olha, pelo SUS eu fiz a cirurgia e coloquei o expansor, né? E aí era para ser feita a troca em 1 ano. Só que essa troca eu não consegui fazer até migrar para o plano de saúde. Então essa troca só foi feita quando eu fui para o plano de saúde. Fazer a sua segunda cirurgia. Para fazer a segunda cirurgia.
Acho que essa é uma das coisas que nessa experiência trabalhando com a causa eu percebi e nos relatos das pessoas é que existe uma diferença muito importante quando a gente sabe sobre os direitos e quando a gente não sabe, né? O primeiro passo é isso que está acontecendo aqui agora, da informação chegar para vocês e vocês saberem que os direitos existem e que eles precisam ser garantidos. E a gente tem algumas formas de conseguir que esses direitos sejam garantidos e eu queria contar para vocês, né, aproveitar e divulgar para vocês que um deles, a Leia, é uma voluntária, inclusive, ela é voluntária do Oncoguia. E conta pra gente um pouquinho da importância, uma coisa que eu aprendi, né, com o próprio Oncoguia, é que existe uma coisa que chama paciente ativo e responsável, que é o paciente que sabe os seus direitos e que dialoga e que conversa sobre isso. Nessa jornada, eu aprendi muito que a diferença entre saber e não saber está no contar. Muitas vezes as pessoas sequer sabem que existem essas leis e que quando elas vão lá, né, no sistema de saúde para fazer a marcação de consultas, elas precisam falar, olha, eu sei que eu tenho o meu direito e eu quero que o meu direito seja preservado. Quando a gente fala que a gente sabe que tem o nosso direito, a gente já é tratado diferente. Isso a gente percebe, né, em tantos relatos. Mas me conta um pouquinho, né, sobre a importância disso, assim, de ter um canal de apoio. E eu queria deixar aqui, pedir para que coloquem aqui embaixo, inclusive, que existe um canal de apoio e acolhimento, que é o Ligue Câncer, que o número é 0800 773 1666. Mas, Leia, acho que eu queria, né, olhar para isso e ouvir tua história sobre a importância, né, do desafio da jornada da paciente, da gente ter apoio, ter acolhimento e ter uma rede de apoio, assim. Como foi? Você enfrentou desafios e essa rede de apoio foi importante e é importante para você? Olha, a rede de apoio, ela é muito importante na questão de você ter uma mulher que já passou pelo câncer de mama e você conseguir passar para uma mulher que talvez esteja com suspeita uma informação de qualidade, para ela manter a calma, para não entrar em desespero, porque muitos entram em desespero, né? Eu não vou conseguir, eu vou morrer. E tirar isso da cabeça dessa mulher que o câncer é o fim. Porque quando ela nem recebeu o diagnóstico, ela já entra em desespero. E em questão do direito, eu acompanho uma mulher, né, uma paciente, como voluntária, né, que ela estava com muita dificuldade de poder fazer um exame, de ter um acesso ao mastologista. E eu fui com ela na Secretaria da Saúde, eu fui com ela no posto de saúde. Eu falei, não, ela está com uma suspeita, tem a lei dos 30 dias e ela precisa de um diagnóstico. Mas não tem. E muitas vezes tem a má vontade de quem está lá de atender bem essa paciente, de acolher essa paciente. Então eu fui lá para mostrar. Mas eu tenho vergonha. Não é ter vergonha, é sua saúde. O que está em risco ali é a sua vida. Então você vai lá, eu fui lá e bati o pé, falei, não, ela precisa, como que a gente vai fazer? Tal. Eu vou ligar. Não ligou? Liguei de novo, cobrei, consegui. Ela conseguiu fazer. Graças a Deus, não era um diagnóstico de câncer de mama, mas aí, poderia ser. Queria te ouvir também, doutora, né, na prática clínica, né, no cuidado com essas mulheres, você vê a diferença da paciente que vem cheia, munida de informação, mesmo para como ela vai se comportar para os próximos passos de tratamento? Como que é isso? Sim, na verdade, igual a fala da Leia, a rede de apoio é fundamental. E aí, quando eu falo para os pacientes que a rede de apoio não é só família, amigos, vizinhos, é a equipe médica também, a equipe da saúde. Porque é o mastologista, o oncologista, o médico da radioterapia, a psicóloga, a nutricionista, a fisioterapeuta. Então, assim, são vários profissionais que precisam estar alinhados para dar a melhor assistência para aquela mulher. Então, eu falo que quando a mulher chega, igual a Leia comenta, a gente tem que saber que o câncer de mama não é o fim. Né? Hoje, com tanto avanço ao tratamento, ao diagnóstico, a gente sabe que ele se tornou uma doença crônica, né? Então, cada vez mais mulheres que mesmo com câncer avançado, às vezes o câncer metastático, ela consegue viver por muitos anos e com qualidade. Então, é isso que a gente precisa tirar esse mito, né? Porque a mulher já tem medo, ela já fica assustada. A mama representa totalmente a feminilidade. Então, assusta ela a qualquer momento. É uma ideia já muito, né, que evita às vezes ela até de se autoconhecer, de fazer o exame. Então o médico ele tem que acolher essa mulher no momento do diagnóstico. E eu falo que a gente tem que traçar um mapa para passar pela tormenta ali, né, pelo furacão,
porque é onde ela se vê, ela recebe o diagnóstico, para ela o chão parece que abriu. E muitas vezes a gente fala tanta informação que ela não absorve na primeira consulta. Então a gente tem que saber também que uma coisa é a gente falar, ela está entendendo? E da maneira com que eu falei, ela conseguiu compreender, porque não é só ela ouvir, ela precisa compreender o que está acontecendo. E aquela mulher que já vem munida de informação, igual a Leia falou, saber da lei dos 30 dias, dos 60 dias muda, porque ela sabe que tem alguma coisa que não está certa e ela vai e persiste até ela conseguir diagnosticar. No caso do câncer de mama e começar o tratamento, mas que bom, porque imagina a angústia que essa mulher ficou até receber o diagnóstico que não era nada. Sim. Então a gente precisa pensar nos dois lados, abala muito a estrutura e às vezes esse atraso todo, essa burocracia tão grande, afasta a mulher de fazer um diagnóstico e conseguir ser tratada. E aí eu fico pensando que agora possivelmente tem aqui, né, nos ouvindo, nos vendo, mulheres que receberam diagnóstico. Agora, recentemente. Eu queria só entender bem rapidamente, que é claro, gente, esse episódio não tira a importância de vocês conversarem com os médicos, de vocês, com a equipe médica que acompanha vocês, mas uma pessoa que acabou de receber o diagnóstico, o que é mais ou menos um passo a passo que vai acontecer com ela? A gente sabe, e lembrando, que o diagnóstico é individualizado, que cada uma vai receber um tratamento, medicações específicas, porque câncer tem nome, sobrenome e apelido, né, doutora? Tem tipo, subtipo, enfim, e estadiamento, e tudo isso vai mudar o tratamento que você vai receber. Mas o que mais ou menos ela deve esperar caso ela receba um diagnóstico agora? O principal é ela saber o que ela precisa conhecer, igual você falou, né, nome, sobrenome e tudo mais, porque cada vez mais o tratamento está individual. Então a gente precisa de muita informação para saber. Então não adianta só a biópsia, câncer de mama. Qual é o tipo desse câncer? Então um exame muito importante que a mulher pode perguntar para o seu médico é: e a minha imunohistoquímica? Que ele vai falar realmente qual o sobrenome, o apelido, porque a partir desse resultado, dessa informação, eu sei quais os medicamentos que ela pode usar, se ela vai operar primeiro, se ela vai usar medicamento primeiro. Então, dentre os tratamentos, a gente tem a cirurgia, aí, igual a Mari falou, depende do tamanho, depende qual o estágio que a gente descobriu a doença, está no comecinho, está mais avançada, qual o porte da cirurgia. A gente tem quimioterapia, a gente tem hormonioterapia, que é um comprimido que bloqueia a ação do hormônio na mama, tem a radioterapia, que é um tratamento local que reduz o risco do câncer voltar no local. Temos hoje vários avanços com imunoterapia, terapia-alvo. Então é importante a gente ter essa informação da imunohistoquímica, além do resultado da biópsia, para saber qual vai ser minha sequência de tratamento, se eu vou precisar de tudo isso para eu ficar bem. A Leia, além dessa história, né, empoderada, que ela conseguiu o próprio diagnóstico, ela também traz pra gente um relato disso, né, de que cada tipo de câncer é um tipo de câncer, porque nas suas duas experiências de diagnóstico você teve duas jornadas diferentes, né, Leia? Exatamente, eu tive um primeiro diagnóstico, um câncer invasivo, né, de grau 3, HER2 positivo. Nome e sobrenome, né, Leia? E tive um in situ, né? Foi o segundo diagnóstico? Foi o segundo. Não precisei fazer quimioterapia, nem radioterapia. Eu sigo em tratamento com o Zoladex, que é a hormonioterapia. Então é isso, uma própria mulher pode ter mais de um câncer e ela pode ter jornadas diferentes quando a gente fala sobre isso, né? Eu fico pensando também sobre a importância da equipe multidisciplinar, né, doutora? Não é só um médico, uma médica mastologista que acompanha essa pessoa, que deveria acompanhar essa pessoa. Que cuidados, além do câncer de mama, é importante que a mulher receba, doutora Juliana? Na verdade, o tratamento, até por isso que a Leia falou, é importante. Não se compare com a vizinha, não se compare com a amiga, com a irmã, prima, porque cada tipo de câncer é único e mesmo sendo o mesmo, muitas vezes você não diagnosticou no mesmo estágio que a outra pessoa, então nunca se compare, né? É o principal, porque tem essa mania do povo já pintar o pior cenário possível, né? E aí entra o desespero, às vezes a pessoa até desiste de tratar. Então a gente tem o mastologista, ele é o ator ali central, porque a mulher chega a ele primeiro, né, com o diagnóstico. Além disso, a gente tem principalmente o oncologista, que vai fazer o tratamento que a gente fala sistêmico, ou seja, usar algum medicamento para tratar o corpo por inteiro, o médico da radioterapia, que vai tratar local para reduzir o risco do tumor voltar,
o psicólogo, porque eu acho que de extrema importância, porque é um momento único, né? E a mulher não passou, ela não está preparada para aquilo. Então, eu acho que esse apoio é fundamental. O fisioterapeuta também, porque às vezes pós-cirurgia, né, a reabilitação precisa da ajuda desse profissional. O nutricionista. Então, todos esses atores têm que andar em conjunto, falando a mesma língua, para levar essa mulher. Os profissionais da enfermagem também, educador físico, porque a gente sabe que a atividade física ajuda na prevenção e ajuda também a reduzir o risco do tumor voltar e melhora a recuperação também do câncer. Você conseguiu contar com toda essa equipe de apoio quando, né, você viveu toda essa experiência? Não. A gente fala a verdade. Eu não, no primeiro diagnóstico, eu tive um acompanhamento com a nutricionista, psicólogo não tive, fisioterapia também não. Mas a gente também cuida de saúde emocional se sentindo acolhida e protegida. Exatamente. Isso você teve. Agora, essa rede de apoio eu tive com outras meninas. O que eu costumo falar? Cada paciente, né, ou uma mulher em remissão, ou ainda que está em tratamento, acabou de receber o diagnóstico, ela é especialista na sua própria história. Então não dá para eu chegar, muitas vezes a mulher chega lá, o que eu faço? Então eu respondo, eu sou especialista na minha história. O que aconteceu comigo, posso falar, pode servir? Pode servir. Mas eu sempre aconselho ela a procurar uma ajuda profissional, um médico especialista na área, para poder tirar todas as dúvidas dela. Ah, mas eu não tenho, não consigo esse acesso. Aí é aí que a gente entra para fazer essa paciente ter acesso a esse primeiro atendimento. Mas a gente deixa claro, olha, aconteceu isso comigo, mas pode não ser com você a mesma coisa. Que nem a doutora falou. Tem vários estágios que pode ocorrer o diagnóstico. Às vezes está no início, às vezes está um pouquinho mais avançado. Então depende, quem pode responder isso é só um profissional, gente. Por favor, é só um profissional. A gente ajuda no que a gente pode, mas o recomendado mesmo é o profissional. Receitinhas milagrosas, não vou passar, porque não dá, gente. Receitinha milagrosa não dá. É isso, acho que um dos papéis do Instituto Avon, e a gente luta por isso diuturnamente, é garantir que a informação que seja passada seja informação de qualidade, com fundamentação científica. E acho que esse é um papel que a gente tem como sociedade, né? Combater fake news e dizer que, infelizmente, o câncer é uma doença multidisciplinar, então não existe um chá que vai curar a doença, não existe um remedinho que você vai tomar e vai evitar que o câncer aconteça. Acho que se conhecer o próprio corpo é fundamental. Procurar lugares que são informações de qualidade. Então, dentro do site do Instituto Avon, existe lá um guia de bolso que você pode baixar e você pode divulgar e compartilhar. Siga organizações ou hospitais ou centros de referência, a Sociedade Brasileira de Mastologia. Procure informações em lugares que são de verdade, né? Porque a diferença entre você receber uma informação de qualidade ou uma informação mentirosa, uma fake news, é a sua vida, né? A gente não pode brincar com isso. A gente não tem mais muito tempo aqui, mas acho que existem algumas mensagens finais que as minhas convidadas gostariam de deixar para vocês. Então, queria abrir espaço. Ju, existe mais algum recado que você gostaria de passar para nossas mulheres? Primeiro, obrigada por estar aqui mais uma vez. Mulheres, se conheçam, que acho que o conhecimento, né, a experiência que a Leia contou pra gente é fundamental. Aquelas mulheres que mesmo que não sintam nada, têm 40 anos de idade ou mais, mamografia uma vez ao ano. Se notou alguma diferença, mas não deu um ano ainda no meu exame, vá ao médico, que às vezes você tem que fazer esse exame antes de completar um ano. Se tiver histórico familiar, tem dúvida, converse com o seu médico para saber qual o seu risco, para saber se o seu risco é aumentado, porque aí às vezes você precisa começar essa mamografia antes dos 40 anos de idade. Tenha hábitos de vida saudável, tanto alimentar, atividade física, saúde mental, que é de extrema importância, e conte conosco, conte com o Instituto Avon, com informações importantes, que o câncer de mama tem cura, a gente tem a prova viva aqui do nosso lado.
A doutora Juliana falou uma coisa que acho que é importante a gente relembrar, que sim, a recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia, da Organização Mundial de Saúde, é que a mamografia seja feita anualmente a partir dos 40 anos de idade. Infelizmente não é o que a gente, né, o que a gente vê no Brasil, e eu sei que vocês que estão nos assistindo se deparam com essa realidade. Hoje o Ministério da Saúde, como rastreamento, tem a prática de oferecer mamografia acima dos 50 anos a cada 2 anos, e por isso conhecer esses riscos, conhecer essas mudanças do corpo se faz mais ainda necessário. E aí o direito diz o seguinte: você não está nessa faixa etária, você tem menos de 50 anos, ou você percebeu qualquer mudança no seu corpo, aí a lei muda completamente. A gente não está falando de rastreamento, a gente está falando de mamografia de diagnóstico. E aí qualquer mudança no seu corpo já garante que você faça sim o exame e que você receba esse diagnóstico. Então, acho que essa é a mensagem. Mesmo que você não consiga fazer aos 40 anos, por favor, observe seu corpo, faça suas consultas de rotina. Então, não consegue fazer a mamografia, mas a consulta no ginecologista anualmente você consegue fazer. Então, faça a sua consulta. Eu sei que demora, eu sei que precisa de paciência, mas vá ao posto de saúde, entre na fila, porque se você nunca entrar na fila, a fila não roda, né? Acho que isso também é importante. Você não vai estar lá para conseguir fazer os exames. Então, essa é a minha mensagem também para vocês. Leia, quer deixar alguma mensagem final? Meninas, primeiramente, obrigado, né? Mas vamos lá, mulher jovem também tem câncer de mama, indicado que você procura um ginecologista, geralmente tem aquele acompanhamento, né, para fazer a ultrassom das mamas, a qualquer sinal de nódulo, né, quando chega o nódulo é que, né, no meu caso, meu segundo diagnóstico não tinha nódulo e mesmo assim eu estava com câncer, mas faça uma ultrassom das mamas, consulta o ginecologista regularmente, é muito importante. E para você que já recebeu o diagnóstico, eu tô aqui, eu sou prova viva que dá certo, que fica tudo bem. Tenham força, coragem e se toque, se cuide e se conecte. Se toque, se cuide, se conheça, se conecte. Deu certo. Essa é a nossa campanha do Outubro Rosa. Então, além do videocast, tem muito material e informação de qualidade para vocês. Procurem, né, no site do Instituto Avon. Vou falar devagarzinho para vocês anotarem. Então, é www.institutoavon.org.br/Outubro Rosa. Lá, as carretas, a gente está divulgando onde as carretas do Hospital do Amor, que fazem a mamografia gratuitamente pelo SUS, onde elas estão rodando no Brasil. Então procure lá que você vai ver as campanhas, todos os nossos materiais. Tem dados que a doutora Juliana trouxe, né, dos diagnósticos e tratamento no Brasil todo, que você pode ir lá dar uma olhadinha. Então procure se informar com informação de qualidade. Esse é o Giro pela Vida, 10ª edição. O Instituto Avon está aqui para você o ano inteiro, não só em Outubro Rosa, mas nesse Outubro Rosa eu quero te lembrar de cuidar da sua saúde, procurar informação de qualidade. Se você tiver algum problema, precisar de alguma orientação, existe de novo o canal Ligue Câncer, que é o 0800 773 1666, e o canal vai te oferecer informações de qualidade sobre os seus direitos, não só os direitos de acesso que a gente não falou aqui, mas existem direitos sociais também que você tem se você recebe um diagnóstico. Você tem direito ao afastamento pelo INSS em muitos casos, se você é contribuinte, tem muitas vezes direito de comprar carro com desconto. Enfim, tem muitos direitos que você só vai saber se você ligar, entrar em contato e contar a sua história e pedir informação. Então é isso, a gente fica por aqui, nesses 2 episódios de Giro pela Vida, na Roda Rico, em São Paulo. Muito obrigada a vocês que nos acompanharam até aqui e até a próxima vez.